Vocês estão vendo o PowerPoint aqui agora, então? Beleza? Tudo certinho? Tudo O certinho. homem, sua origem e sua natureza, parte 2. Para aqueles que estiveram terça passada, essa é a segunda parte, é um assunto muito longo. E nós vamos prosseguir, talvez passe um pouquinho hoje de 1 hora, mas eu quero destacar outras questões da nossa escola. Essa tela eu estou projetando para vocês tudo que já foi estudado e mostrando que é uma sequência bem lógica, né? Inicialmente, nós começamos com a doutrina teológica, né? As razões pelas quais se tem uma fundamentação, uma base, uma doutrina. Depois nós passamos para as escrituras, né? Como que essa doutrina se formaliza, né? Como que ela é trazida para a humanidade, como que ela é revelada para os homens. Então, vimos as escrituras. Depois nós entramos no assunto Deus, né? Sua existência e a sua natureza. Essas 3 primeiras aulas eu ministrei. Depois o pastor João Flávio ministrou Deus, os atributos de Deus. Muitos de vocês estavam nessa aula, né? A gente falava das características divisíveis, indivisíveis de Deus. Depois ele falou sobre a Trindade, sobre os anjos e sobre o Satanás e os espíritos caídos. Aí na aula passada eu falei sobre o homem, sua origem e sua natureza, né? Eu mostrei por que se estuda o homem, né? O estudo do homem nos leva a diversas outras doutrinas dentro da Bíblia, dentro da teologia. E hoje nós vamos ver o homem, sua origem e sua natureza, a segunda parte. Eu quero destacar que nós estamos seguindo o livro do Meyer Pearman, né? Está aqui o livro físico. Nós já disponibilizamos ele em PDF, então quem por acaso ainda não recebeu pode pedir lá no canal do Telegram ou direto com o pastor João Flávio. Hoje ele disponibilizou, eu separei todas as aulas também no PDF, colocamos todas elas já disponibilizadas, para que vocês possam usar como consulta, enfim. E eu queria destacar também hoje, sugerir, aqueles que gostam do livro físico, como eu gosto, prefiro físico, um outro livro do Meyer Pearman, está aqui, ó, que é todas a Bíblia, livro por livro. Então, ele vai debulhando, ele mostra o resumo de cada livro, a temática, o contexto histórico. Então, através da Bíblia, o nome do livro, chamado Através da Bíblia, livro por livro. Também é do mesmo autor do livro que nós estamos seguindo. Muito bem, então nessa segunda parte do homem, nós vamos falar da triunidade humana, né? Ou alguns gostam da tricotomia, né? Essa composição trina do ser humano, do homem como pessoa, né? E isso é importante porque eu não vou perder muito tempo. Tem muita parte de que está no texto, está na leitura do texto, e eu quero frisar disso é que, como vocês viram no quadro das aulas que já foram ministradas, existe uma sequência bem lógica ali, né? É igual quem vai estudar matemática. Eu não posso entrar no estudo de derivada, aliás, no estudo de cálculo integral, por exemplo, sem antes estudar derivadas, né? Ou não tem como eu aprender o estudo da geometria se eu não aprender os ângulos. Então, existe uma sequência bem lógica nessa questão da escola bíblica que nós trazemos, que, obviamente, é um livro muito bom, esse do Meyer Pearman, né? Que é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ele segue essa sequência, né? Então, você primeiro conhece, você primeiro entende por que tem que ter uma doutrina. Então, você entende e, obviamente, pela fé, você aceita aquilo. Depois, você tem que ter a escritura. Onde é que está formalizada essa doutrina? Aí você tem que conhecer Deus, conhecer os anjos, os espíritos caídos, Satanás, né, e os espíritos caídos. E aí você tem que estudar o homem. E estudando o homem, né, ou seja, o ser humano, nós podemos, a partir do ser humano, estudar outras doutrinas, como a doutrina do pecado, né, que é a ramartiologia, a soterologia, que é a doutrina da salvação, a doutrina do novo nascimento, por exemplo. Nós vamos, se eu não entender bem o que é o ser humano, essa triunidade ou essa tricotomia humana, eu fico capenga nas doutrinas seguintes, né? Então, por isso que
eu sei que não é fácil, né, a gente tinha um plano de fazer as aulas a cada 15 dias, mas aí definimos fazer toda segunda, e todo mundo tem seus compromissos, suas atividades, é corrido. Hoje o pastor João Flávio, por exemplo, teve um dia difícil, talvez ele até entre ainda meio atrasado na aula, mas às vezes, semana passada, tanto eu quanto ele tivemos problemas. Então, assim, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é um propósito que nós temos, né? Nós vamos terminar toda a sequência desse livro, né? Aqueles que não acompanharam desde o começo. É interessante pegar lá os PDFs, fazer uma revisão do que foi falado. Alguns tiveram no começo, depois já não acompanharam, porque é da vida, né? A gente tem os problemas e, e é assim mesmo. Aí, por exemplo, agora eu também tenho que abrir os que atrasam, porque eu que admito. Quando o pastor está na aula, o pastor João Flávio, desculpem, viu? Chega alguém aqui, eu preciso admitir na sala, me perdoem. Aí fechei a tela aí, né? Vamos voltar lá. Muito bem. Então, ao falarmos do corpo humano, do homem, né, o ser humano, a gente passa a entender depois que já na aula, na próxima semana, a gente começa com a doutrina do pecado, né? Então, semana passada nós vimos, por exemplo, a doutrina do juízo. Se eu não entender a questão do homem, eu não entendo a doutrina do juízo. Tá? Então, inicialmente, uma introdução que está relacionada com a criação. Aqui fala alma e corpo, mas é alma. Aqui a alma ainda não é no sentido de alma que nós vamos ter ao longo desta aula, mas é o sentido de alma, parte, digamos assim, celestial que nós temos. Paulo fala que nós temos um corpo espiritual e um corpo material, mas a teologia ortodoxa atualmente, raramente há divergência nessa temática, ela admite essa triunidade do ser humano, alma, corpo, alma e espírito. Essa introdução eu trago, que o próprio autor coloca assim, para mostrar como alma aqui, como essa junção da alma e do espírito, tá? Apenas para fazer essa distinção de que nós, nesse nosso corpo físico, nós temos aqui duas esferas, uma esfera material, o corpo físico, né, o corpo tocável, tangível, e uma esfera celestial ou espiritual, que é a composição de alma e espírito. Depois nós vamos ver detalhes de cada uma dessas três partes. Vamos lembrando então aqui o seguinte: na criação, está lá em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Vejam uma outra colocação para a alma, e veremos diversas, e ao longo dessa aula nós veremos isso. Muitas vezes a palavra alma sendo empregada para pessoa, né? Muitas vezes a palavra alma sendo empregada literalmente para alma. Em algumas vezes a palavra alma sendo empregada para o conjunto, né, do homem espiritual. Tá? Então aqui, quando ele fala de alma vivente, foi feito o ser humano, ele soprou, ele criou o homem, pegou aquele corpo, aquele boneco, e ele deu um empurrão, ele se tornou vivo. Né? Por isso que ele traz esse conceito das duas substâncias, uma material, que é o corpo, e uma imaterial, né, intangível, intocável, chamada alma. A alma aqui, nesse contexto inicial aqui, deixa eu pegar aqui, texto. Esse aqui, entendendo como alma e espírito, tá bom? Irmãos, me perdoem novamente, tem gente entrando, não sei se vocês caem, e aí eu que tenho que fazer isso aqui, dá licença um pouquinho. Peço perdão aos irmãos que se tem mais gente no lobby, tem mais 2 pessoas entrando. Me perdoem, tá? Vamos voltar para cá. A alma é a vida do corpo. Quando a alma se retira, o corpo morre, tá? Então, no sentido dessa esfera, digamos, né, dessa substância imaterial. Todos nós aqui já experimentamos um parente, alguém que se foi, né? Do mesmo modo que o corpo, quando o corpo para, né, a substância imaterial segue o seu destino, né? O salvo, né, segue para a salvação, e o ímpio segue para a perdição. Então, essa colocação da separação, ela é muito importante, porque essa
a consolidação desse conhecimento é que depois, lá na frente, vai nos trazer solidez, alicerce para outras doutrinas. Nós vamos ver aqui, por exemplo, um versículo de Zacarias que fala que Deus ele forma o espírito no homem, na concepção, né, dentro da mulher, quando vai nascer a criança. Então nós já combatemos o que? O espiritismo, só com um versículo. Você vê que aquele espírito não veio de um outro local, ele foi criado na concepção. Então é muito importante que essa parte inicial dessa aula fique bem solidificada em cada um de vocês, tá bom? E aí nós vamos para aquelas definições, né, das 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Nós temos aí Tessalonicenses 5:23, que fala que nós temos que estar irrepreensíveis para a sua vinda, mantendo incorruptíveis nosso espírito, alma e corpo. E Hebreus 4:12, quando fala da palavra de Deus, que ela é mais afiada que qualquer espada alguma de 2 gumes, e ela é apta para discernir e fazer a separação de corpo, alma e espírito. Então, a conceituação neotestamentária já traz as 3 separações bem definidas, tá bom? Então, apenas para deixar claro aqui, quando eu estou falando de alma e corpo nessa introdução, a substância imaterial e a substância material. O espírito e a alma, então está aqui basicamente o que seria um resumo disso. O espírito e a alma representam os 2 lados da substância não física do homem. Em outras palavras, o espírito e a alma representam os 2 lados da natureza espiritual. E por que aqui é importante ter isso bem definido? Porque, por exemplo, quando nós falamos de regeneração, de novo nascimento, lá na doutrina da salvação, nós entendemos com mais clareza o novo nascimento. Porque quando você fala, estávamos mortos, nossos delitos e pecados, o espírito estava morto. Para Deus é como se aquele espírito da pessoa estivesse morto. Aí ele renasce. A gente sabe que não é o nosso corpo que renasce, né? Então você fala, puxa, agora eu entendo a doutrina do novo nascimento. As pessoas que não nasceram de novo, as pessoas que não receberam a salvação, para Deus é como se o espírito estivesse apagado naquele corpo, naquele tabernáculo. Nós veremos depois isso mais para frente. Por isso que é importante a gente percebe que uma doutrina vai se relacionando com a outra, né? Por isso que você tem aí o conceito de uma teologia sistemática, né? Uma definição complementa a outra definição. Então, embora distintos no conceito, né? O espírito e a alma são inseparáveis, tá bom? Eles são entrosados um no outro. Por estarem tão interligados, as palavras espírito e alma muitas vezes se confundem, mesmo nos trechos originais. Eu já havia dito isso. Existem trechos originais em que alma é pessoa, ser humano, tradução. Por Ezequiel usa muito isso, né? A alma que pecar, essa morrerá. A mesma coisa acontece no texto bíblico entre espírito e alma. Tá? Mas, embora muitas vezes sejam usados alternativamente, têm significados distintos. Tá? E nós vamos ver isso aí parte a parte. A alma é o homem como vemos em relação a esta vida atual. As pessoas falecidas descrevem-se como alma, né? Alma penada, né? Alma que se foi, quando o escritor se refere à vida anterior. Então aí tem os textos que trazem a referência. E o espírito é a descrição comum daqueles que passaram para outra vida, como se o espírito fosse eterno, mas a alma também é. Nós sabemos disso. Então, quando alguém for arrebatado, quando alguém é arrebatado, essa pessoa fica fora do corpo. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 12:2. Né? Mas se descreve que ele estava no espírito. Então, Apocalipse 4:2 tem essa referência, também 17:3. O Scofield, aquele escritor dispensacionalista, que tem inclusive a sua Bíblia famosa, né, Bíblia de Scofield, ele diz o seguinte: sendo o homem espírito, né, ou seja, ele tem o espírito que habita no corpo, ele é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Deus. Sendo ele alma, ele tem conhecimento de si próprio, das pessoas com quem ele se relaciona. E sendo corpo, ele tem os sentidos, né? Os sentidos do corpo humano. Ele tem essa interatividade com o ambiente físico, o ambiente humano. Aqui, esse quadro, ele resume muito essa aula de hoje. Nós temos 3 quadros aqui muito importantes. E se a gente ficasse nos 3 quadros, esgotaria a temática, né? Essa triunidade, essa tripartição do homem. Então vejam aí, ó. Quando eu falo em corpo, tá aqui, ó.
sublinhar aqui. Eu estou falando em quê? Cabeça, membros, tronco, coisas físicas, né? Quando eu olho para cada um de vocês, eu estou olhando o corpo. Quando a gente começa a interagir, a pessoa começa a reclamar, ou começa a se alegrar, começa a expor sua emoção, começa a expor o que está no seu pensamento, então eu começo a tratar da alma. Veja que a alma, ela é a sede, né, o centro da mente, dos pensamentos, da emoção, da vontade. E o espírito, ele é a parte que nos traz a consciência, a comunhão, a intuição. Eu até compreendo, irmãos, que é difícil essa separação. Por isso que o autor aos Hebreus, não é à toa que ele faz aquela alusão da palavra de Deus ser como uma espada de dois gumes, né? O gume é o lado onde tem o fio, né? Toda faca ela tem um gume, aquele lado onde tem o fio. A Bíblia é a espada que os dois lados ela tem o corte, né? E aí ele fala para quê? Para poder separar, né? Ela vai e distingue alma, corpo e espírito. A distinção da parte material com a parte imaterial é bem fácil. Nós entendemos muito facilmente. Mas a distinção, qual que é a linha de fronteira, qual que é a linha que faz a partição de alma e espírito, é mais difícil. Então, isso aqui são conceitos. Tem aqui, né, vocês depois vão estar com o PDF, todas as referências que se relacionam com a palavra alma, mas não dá para bater o martelo, por exemplo, falar assim que a intuição muitas vezes não pode ser também uma ferramenta ou uma atitude da alma. Muitas vezes a alma está ligada à emoção, então a intuição pode estar ligada à emoção. Com certeza a comunhão e a consciência espiritual são características do espírito, né? A comunhão porque o espírito de Deus habita no nosso espírito, né? Embora a gente vai depois até falar disso, que o corpo tem analogia com o templo, né, tabernáculo, mas Deus, quando habita em nós, ele habita no nosso espírito. Então, é o espírito que mantém a comunhão com o Senhor. Esse quadro aqui, ele apresenta facilmente essa distinção, né, do corpo com a parte imaterial. E traz algumas características para que a gente possa entender essa distinção da alma com o espírito. Então, aqui embaixo vocês podem ver 3 palavras-chave para a alma, né? Mente, vontade e emoção. Então, por isso que às vezes muitos pregadores, quando falam da conversão, falam que o Senhor converteu o nosso espírito, mas não converteu a nossa alma, né? E aí é interessante, da onde surgem doutrinas aí vem novamente aquilo que eu falo de uma boa base teológica ou doutrinária, né? Por quê? Porque com base muitas vezes nessa escusa ou nessa desculpa de que Deus não, que o espírito é que nasceu de novo, a alma não nasceu de novo, nós tivemos durante muitos anos aí, ainda deve ter por aí, e um pouco, né, aquela doutrina da cura interior, que as pessoas tentavam, por diversos tipos de ministrações diferentes, melhorar a alma das pessoas, né? Nós vamos ver depois aqui uma correlação com o tabernáculo. Na verdade, quando Deus ele entra em nosso espírito, ele começa a fazer novo tudo. Então, nasce no espírito, vai para a alma se renova, né? Paulo fala em Romanos 12:2 que a alma ela tem que ser renovada pela palavra, e isso reflete em nosso corpo, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim que determinadas atitudes é coisa de legalista, mas muitas vezes não é, não. É uma transformação que o Senhor vai fazendo nas nossas vidas. Aqui ainda é o mesmo quadro, só para que a gente possa entender a relação com a palavra. Quando eu ouço a palavra, ele entrou por um sentido meu ouvido, né, no corpo, trabalhou nos pensamentos, aí foi processado, foi lá para a sede das minhas emoções, do meu entendimento. Então, foi processado na alma e repousou aonde? No espírito. Transformou aquela palavra em algo vivo dentro de mim. Então, é importante. Veja como é que a doutrina do ser humano, a doutrina do homem, se relaciona muito com diversas outras doutrinas dentro da teologia, dentro da própria palavra de Deus, né? É muito importante que a gente entenda isso para depois mesmo separar
às vezes até orientar outras pessoas que estão sofrendo, que vivem muitas vezes em igrejas aí mais neopentecostais, que gostam de fazer, porque o fato ele é muito claro, né? Se não houver de fato uma experiência real aqui, ó, na sede do Espírito, aquilo não brota para a alma e não brota para o corpo. Então é difícil você forçar uma regeneração, forçar uma transformação na vida da pessoa. Por isso que é importante a pregação da palavra. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Não são as estratégias que nós usamos, é a palavra. Quanto mais palavra, mais tem transformação na vida das pessoas. E aqui, isso aqui vai ser motivo de aula muito mais para frente sobre o tabernáculo, quando falarmos do povo de Israel, mas eu trago essa figura, aqueles que já estudaram o tabernáculo vão lembrar disso. Então o tabernáculo também tinha 3 posições, né? O pátio ou o quintal, depois o santo lugar e o santo dos santos ou o santíssimo. E era no santíssimo que tinha a arca da aliança. Então era no santíssimo onde Deus habitava. O santo lugar era a transição do pátio para o santíssimo. No santo lugar, só os sacerdotes que entravam também, o povo não entrava. O povo, no máximo, entrava no pátio, né, para poder sacrificar. Então, aqui traz essa comparação com essa tripartição, essa triunidade do homem, né, nós como seres humanos. Né? Nós temos o lugar da habitação, nosso espírito, nós temos a esfera da transição, que é que faz a ligação do corpo com o espírito, que é a nossa alma, e nós temos o corpo. É onde tudo acontece, né? É onde tudo se passa, que era exatamente como acontecia lá no tabernáculo de Moisés. Muito bem. O espírito do homem. Vamos falar alguma coisa sobre o espírito agora. Agora vamos tratar um a um. Habitando a carne humana, existe o espírito dado por Deus em forma individual. Então, cada ser humano foi soprado um espírito de vida nele. Esse texto que eu havia mencionado para vocês, né, é Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu, que funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Eu não sei se vocês todos conhecem, existe uma igreja no Brasil chamada Igreja Cristo Vive, cujo fundador se intitula Apóstolo Miguel Ângelo. Ele tinha um material que era usado na igreja, que ele dizia o seguinte, que nós éramos estrelas, ele usa um texto lá de Jó, aí usa outros versículos, mas no final das contas é como se o ser humano já pré-existisse, né? Ele é bem calvinista por sinal, e aí Deus foi colocando aqui para cumprir a obra de Deus na Terra. Só que eu mandei uma vez uma pergunta, na época não tinha ainda muita, tinha e-mail, mas foi no ano 2000 e pouquinho, eu mandei para ele, chegou até a me xingar, sabe? O cara não... Eu falei, olha, só esse versículo derruba toda essa sua teoria aí. Porque se Deus é o que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro do homem, isso acontece na concepção. Né? Não havia um espírito lá em algum local que Deus foi designando para ocupar o corpo de fulano de tal, você vai ser o José lá no Brasil, você vai ser o Ivan lá na Rússia. Não. Na concepção, Deus forma o espírito. Né? É outra atividade do poder criador de Deus. Então, outra coisa, só esse versículo, ele já confronta as seitas que são reencarnacionistas, por exemplo, né? Porque não é só o espiritismo, diversas seitas orientais que diz que nós reencarnamos para atingir o estado de sublimidade ou nirvana. Então, esse versículo já confronta isso. Por quê? Porque se o meu espírito foi formado no meu nascimento, eu não vim de uma outra era ou de uma outra vida passada. Esse espírito é o centro, aqui como o Maia Firma traz, é o centro da fonte de vida humana. Tá? A alma possui e usa essa vida e dá expressão por meio do corpo. Isso aqui é uma questão teórica, né? Ele não cita referências bíblicas, mas é porque eu havia feito essa menção, né? A vida divina começa no espírito, passa para a alma e da alma passa para o corpo. Novamente aqui, alma e espírito são inseparáveis, tá? Porque o espírito e a alma estão entrosados, um
dá substância, um dá vida para o outro, né? Um se conecta com o outro. É muito difícil nós entendermos com muita clareza essa linha de separação, mas que há separação, isso é importante. Os irracionais, ou seja, os animais, né, o que nós chamamos de animais, nós somos animais mais racionais, exercemos a razão, né, nós temos esse potencial de pensamento que os animais não têm. Eles possuem a alma, no sentido da vida, do sangue que corre internamente, no sentido das emoções. Um cachorro, por exemplo, que vê o seu dono, ele aflora aquela emoção, mas ele não tem espírito. Então, eles não podem conhecer as coisas de Deus. Você não tem, no que pese hoje aí, uma ideologia pet estrondosa que está nos dominando. Os animais, não existe uma doutrina de salvação para animais, né? Existe até um versículo em Provérbios que diz que os animais da casa do justo serão abençoados e tal, mas o animal morreu, ele não tem uma alma imortal como o ser humano tem. Morreu, fica ali onde ele morreu. Então, não existe essa questão de uma relação espiritual de um animal com o Criador. Aquele que domina o espírito toma-se atributo do seu caráter, né? Por exemplo, se o homem permitir que o orgulho domine, ele tem um espírito altivo. Veja que isso aqui são analogias, né? A Bíblia ela traz muito isso, né? Chamando o orgulhoso de espírito altivo. Aqui nós vamos tratar em diversos momentos dessas conotações que tem do texto, são conotações textuais. Como eu disse, tem hora que a alma é o homem, né? A alma que pecar, essa morrerá. O mesmo acontece com o espírito. O corpo geralmente é mais concreto, né? Uma palavra é mais definida, não tem essas analogias aí. Por exemplo, o espírito perverso, espírito rebelde, espírito impaciente, espírito perturbado, espírito contrito, né? Quando ele fala da característica de Elias, um exemplo, ele fala o espírito de Elias, ele estava dizendo das características, assim como era Elias, o espírito de Elias. Então nós vemos muito e as palavras aqui, as traduções, tanto no hebraico quanto no grego, é de espírito mesmo, é porque nas línguas originais também tinha essa conotação de, pô, você é um espírito rebelde, fulano de tal, né? Porque a pessoa rebelde, né? Ele como ser humano, ele é rebelde, ou então você tem um espírito impaciente, e aí, na verdade, a pessoa ela é impaciente, a gente se refere ao espírito. E na Bíblia não usa muito a expressão quando quer trazer essas características, por exemplo, para a alma. Ah, fulano tem a alma impaciente. É como se o espírito me desse uma identidade, né? E tem até lógica, porque o espírito ele é individual, ele é como nós vimos, cada ser humano, cada pessoa com o seu espírito. Assim é que o homem deve guardar o seu espírito. Agora ele traz uma conotação espiritual, que é o autocontrole. Eu tenho que ter o domínio, né, do meu espírito, controlar, ter um domínio das minhas atitudes. E aqui, pelo arrependimento, né, torna isso um novo espírito. E confiar em Deus para transformar o velho em novo espírito. Veja que mesmo texto do Antigo Testamento trazendo essa ideia da doutrina da salvação, né? A doutrina da regeneração, da mudança. Isso é uma coisa muito bonita do Evangelho, né? Nós temos uma fé em que nós acreditamos na mudança de vida. As pessoas que conhecem o Senhor Jesus, elas se transformam, diferente de outras religiões. As pessoas que vêm para o Evangelho, elas têm mudança de vida. Esse espírito, ele renasce, ele se transforma em novo. E a alma? A alma, então, né, é mais ainda, espírito e corpo fica mais ali, pouco claro para... Mas a alma, nós vamos ver aqui algumas 4 ou 5 características, ideias principais de alma, para que a gente possa fazer um desenho ali, entender melhor essa questão. Vamos lá, a alma distingue a vida humana e a vida dos irracionais, das coisas inanimadas, de uma pedra, por exemplo, e também da vida inconsciente, como a vegetal, por exemplo. Tanto os homens como os animais possuem almas. A palavra vida é alma no original. Poderíamos dizer que as plantas têm alma, no sentido de que têm um princípio de vida, mas não é uma alma consciente, né? Eu já até vi, há muitos anos atrás, pessoas que defendiam você conversar com as plantas, né? Falar bem com as plantas, falar de um modo positivo que elas entenderiam. Não sei se existe alguma teoria científica que justifique isso, mas
elas têm vida. Então, nesse sentido, elas possuem uma alma, obviamente, não consciente, né, no sentido da vida. A alma do homem, então a nossa alma, ela se separa, ela se distingue da alma dos animais irracionais. Eles possuem alma, mas é alma terrena e que vive somente enquanto durar o corpo. Eclesiastes 3:21. A alma do homem é de qualidade diferente, sendo vivificada pelo espírito humano. Como toda carne não é a mesma carne, assim sucede com a alma. Existe alma humana e existe alma dos animais irracionais. Evidentemente, os homens fazem o que os irracionais não podem fazer, por muito inteligentes que sejam. A sua inteligência, ela vem do instinto. Nós vimos até alguma coisa sobre isso lá na primeira aula, né, falando dos animais que são muito inteligentes, o macaco, o papagaio, o próprio rato é muito inteligente, mas essa inteligência não é da capacidade de raciocínio, que ele fala que ela não provém de razão, mas provém do instinto, da reflexão que ele tem. Ele nasce com aquela genética para ter aquele tipo de procedimento. Tanto os homens como os animais racionais constroem casas, mas o homem progrediu, vindo a construir catedrais, escolas, arranha-céus, ou seja, o homem ele põe planejamento, ele põe raciocínio, ele põe razão na sua construção. Os irracionais podem guinchar, né, que é o barulho do macaco, o grito, podem cantar como o passo, podem falar como o papagaio. O papagaio, por exemplo, ele é muito inteligente porque ele fala. Ele não, na verdade, ele não tem a capacidade de desenvolver a fala, ele repete, né, o que ele aprende e ele repete. Mas somente o homem produz a arte, a literatura, a música, as invenções científicas, e isso vem da nossa alma. Essa capacidade inventiva, criativa, essa capacidade de raciocinar, por exemplo. O instinto dos animais pode manifestar a sabedoria do seu Criador. Isso é bíblico, né? O salmista fala muito disso. Mas somente o homem pode conhecer e adorar o seu Criador. É óbvio, quem gosta de pet aí, que tem animais, sabe isso claramente. Você não vai conseguir mostrar para um cachorro, né, o amor do Criador, o amor que o Criador desenvolveu. Você não vai conseguir falar com um animal sobre questões espirituais. Isso é impossível. Para melhor ainda ilustrar o lugar elevado que o homem ocupa na escala da vida, vamos observar os 4 degraus da vida que se elevam em dignidade um sobre o outro, conforme a independência sobre a matéria. Primeiro, os vegetais, que necessitam de órgãos materiais para assimilar alimento. Acabou, tá lá, é um vegetal, tem vida, mas é uma vida estática, né? Não tem raciocínio, não tem sentimentos, tem vida, tem. Se você tira a planta da sua raiz, ela morre e murcha. Então, significa que há vida. Segundo, a vida sensível. Então, aqui já está falando de sensibilidade. Usa os órgãos para perceber as coisas materiais e ter contato com elas. Então, os animais, por exemplo, eles têm essa vida de percepção. Terceiro, a vida intelectual que percebe o significado das coisas pela lógica e não meramente pelos sentidos. E quarto, a vida moral que concerne a lei e a conduta. Os animais são dotados de vida vegetativa e vida sensível. O homem é dotado de vida vegetativa, sensível, intelectual e moral. É interessante porque Aristóteles tinha uma teoria. É claro que o Meyer Pirman não tirou lá do Aristóteles, porque isso aqui é conceitual, mas o Aristóteles tinha uma teoria interessante sobre estágios do verbo ser, do existir, do viver, né? Ou do ser mesmo, de ter vida. Então ele dava o exemplo de uma pedra, de uma planta. A planta tem vida, tá? Mas não anda, não fala. Se você tirar o galho, ela vai secar, vai morrer. O animal tem vida e tem emoção, tem um sentimento, conhece o seu dono, tem algumas percepções, não chega a ser percepções humanas, mas ele consegue desenvolver essas percepções, né? O homem não, o homem tem a vida, o homem tem as emoções, tem as percepções e o homem raciocina. E o Aristóteles, ele falava que o homem que filosofava, ou seja, o filósofo, ele entrava num quarto estágio, que era da sublimação. Por meio da reflexão, ele podia sublimar. Olha interessante, na verdade, nós que conhecemos a palavra de Deus, entendemos que a sublimação é para quem interage com o Criador. Na verdade, esses 4 estágios estão perfeitamente adequados até o contexto bíblico, que é isso que o Meyer Pirman traz aqui, né? Essas 4, poderíamos dizer, 4 estágios mesmo, né?
de vida que nós temos na natureza, tá bom? A alma distingue um homem de outro e dessa maneira forma a base da individualidade, claro. E aqui tem ciência também. Quando eu falo de alma, sede de emoções, de sentimentos, de pensamentos, vocês vão lembrar que a própria psicologia, embora nós não sejamos fãs da psicologia, mas existem estudos que as pessoas individualmente são formadas com mais de 14.000 traços de personalidades. Então você passa a entender como que até os irmãos são diferentes no comportamento, né? Tipo, um é mais estourado que o outro, um é mais calmo, o outro é mais extrovertido. Então é a alma que traz essa individualidade para nós como seres humanos. Até mesmo pessoas que são gêmeas possuem comportamentos distintos. A palavra alma é, portanto, usada frequentemente no sentido de como, né? Pessoa. Eu já tinha dito isso. Ezequiel fala muito isso. A alma que pecar, essa morrerá, né? Êxodo 1:5, por exemplo, 70 almas, significava 70 pessoas. Romanos 13:1, cada alma significa cada pessoa. Atualmente, dizemos não havia nenhuma alma presente, referindo-nos a pessoas, né? Quando tem uma reunião, né? Não tinha nenhuma alma presente. Então nós usamos essa expressão aí. Deixa eu só ver, irmãos, que estão me ligando, não sei se é o pastor João Flávio. Não, não é ele não. A alma distingue o homem não somente das ordens animais ou inferiores, mas também superiores dos anjos, porque os anjos, eles possuem um corpo já glorificado, um corpo espiritual, não é um corpo igual ao nosso. Então, não dá para relacionar a alma humana com a alma, por exemplo, de um anjo. O homem se tornou o ser vivente. Nós passamos a ter materialidade, né? A ter a questão da carnalidade no sentido de estrutura corruptível, carne, né? Não carnalidade, pecado. Quer dizer, a alma ela enche um corpo terreno sujeito a condições terrenas. Os anjos, vocês já viram na aula com o João Flávio, os anjos são espíritos. Hebreus fala isso, espíritos ministradores, né? Os anjos não casam, não se dão ao casamento, então são descritos como espíritos. Então, é um espírito, comparando como o próprio Deus, é espírito. Eles não estão sujeitos às condições ou limitações materiais. Então, por essa mesma razão, se descreve Deus como espírito. Já mencionei isso aqui, tá bom? Dá licença, irmãos, tem alguém tentando entrar aqui. Infelizmente, tenho que bastante irmãos no lobby aqui, desculpem, viu? Eu sei que às vezes alguns irmãos caem também, né? Volta lá. Muito bem. A alma, vou marcar aqui, marca T. A alma estabelece o contato com o mundo por meio do corpo, que é o instrumento da alma. Lembra que eu tinha dito? Aquela comparação com o tabernáculo, ela é fundamental para a gente entender isso. Quando a obra de Deus, a obra do novo nascimento começa no nosso espírito, ela vai tendo um efeito do centro para o exterior, né? Tanto que a gente consegue desenhar essa fronteira de alma e espírito, como a alma sendo a sede das emoções, dos sentimentos, da vontade. Então, o meu sentimento, ele se materializa por meio do meu corpo. Não é verdade? Quando eu tenho um sentimento de tristeza, e esse sentimento cresce, ele me leva a chorar. Então, ele produz um processo químico em mim que gera lágrimas e faz as lágrimas descer. Então, essa ligação ela é muito importante. A alma, ela se exterioriza por meio do corpo. O sentir, o pensar, o exercer vontade e outros atos são todas aquelas atividades da alma ou do eu, né? Da sua parte imaterial. É o eu que vê, e não somente os olhos. É o eu que pensa, e não somente o seu intelecto. É o eu que joga bola, e não meramente o seu braço, né? Quando você fala que você foi num jogo, quando você fez uma corrida, não foi suas pernas que correram, foi você que correu. Tá? Então a alma, ela passa a ser como um músico, né, com um instrumento danificado ou quebrado, caso o corpo tenha problema. Se o espírito tem problema, a alma tem problema. E aí você começa, fazendo bem essa distinção, você começa a entender situações. Dizem que a ciência provou, eu nunca li um texto completo das doenças psicossomáticas, né? A pessoa começa a ter muito problema de alma e isso acaba refletindo no corpo dela, né?
Paulo, ele fala de mantermos um corpo saudável, né? Ele faz a comparação com o atleta, fala, mas nós temos a plena convicção, eu tenho essa convicção, que se o meu espírito estiver saudável, ou seja, o meu espírito é um espírito em comunhão com o Senhor, a minha alma estiver saudável, a minha alma estiver sendo renovada, isso vai refletir no meu corpo. É óbvio que o corpo ele está sujeito ao que tem no ambiente que vivemos. Então, muitas vezes a pessoa está bem, no dia seguinte não tá bem, aí não tem o que fazer, né? Muitas vezes não é que o Senhor tira a alma, às vezes o corpo para, aí a alma e o espírito têm que seguir o seu destino. Alma e coração, vocês já viram muita expressão, nós vamos ver agora alma e coração, alma e sangue, né? Porque também são duas palavras que a parte que se misturam muito conceitualmente dentro das escrituras. Então, o Meyer Prima traz algumas orientações a respeito de alma e coração. Tanto nas escrituras como na linguagem comum, isso em qualquer idioma, a palavra coração significa o centro nervoso de alguma coisa, né? Por exemplo, no latim, a palavra coração é core, tá? A gente fala core, em inglês é core, no latim core. Essa palavra core do latim, ela é muito usada em diversos outros idiomas, ela serve de raiz para a palavra centro, ou centro nevrálgico, ou o interior mais importante. Então, às vezes você fala, as pessoas muitas vezes no próprio trabalho, né, gostam de falar, difícil falar, o core aqui da nossa, tem aquela core business, o core, porque é o coração, né, o centro. Veja que eu não estou falando do órgão físico em si, nós temos muito essa confusão conceitual. O coração do homem é, portanto, o verdadeiro centro da sua personalidade. É o centro da vida física. Nas palavras do Dr. Beck, que é citado aí pelo Meyer, aí lá tem as referências, os créditos, Dr. Beck diz o seguinte: o coração é a primeira coisa a viver, e o seu primeiro movimento é sinal seguro de vida. O seu silêncio é sinal positivo de morte. É também a fonte e o lugar onde se encontram as correntes da vida espiritual e da alma. Coisa interessante isso aqui, né? Porque a gente está falando de um órgão que é físico, tem todo esse sentido espiritual, né? Tem até um sentido intangível, eu falo coração. Dá o teu coração para Jesus, né? Não é o coração físico, mas nós falamos assim, né? Que é entrega a tua vida, entrega o teu centro, né? Então, olha que interessante o que esse Dr. Beck coloca, né? Corrente de vida espiritual e da alma. Podemos descrevê-lo como a parte mais profunda do nosso ser. A casa das máquinas, né? Fazendo uma analogia lá com os navios. Se parar a casa da máquina, o navio afunda. E, por assim dizer, da personalidade, de onde procedem os impulsos que determinam o caráter e a conduta do homem, né? Então, coração, muitas vezes na Bíblia também se confunde com alma. Você fala, dá o teu coração para Jesus, dá a tua alma para o Senhor, né? Dá o teu espírito para o Senhor, né? O Senhor quer fazer morada no seu coração, o Senhor, na verdade, quer fazer morada no meu espírito. Então, é muito interessante essa correlação aí. O coração é o centro da vida, é o centro do desejo, é o centro da vontade, é o centro do juízo, o amor, o ódio, a determinação, a vontade e o gozo, tudo isso, segundo o salmista, unem-se ao ou com o coração. O coração compreende, sabe, delibera, calcula, está disposto, é dirigido, presta atenção, inclina-se. Então, ele está trazendo aqui todos esses verbos que estão relacionados em algum texto bíblico com o coração. O coração é o depósito de tudo quanto se ouve ou se experimenta. Lucas 2,51. O coração é a fábrica, por assim dizer, em que se formam pensamentos e propósitos, sejam bons ou maus. Tem um texto de Paulo, Filipenses 4, se não me engano, versículo 7, que fala que de tudo que você tiver que guardar, guarde o seu coração. Não, desculpa, esse é Provérbios 4, 23. Que de tudo que você tiver que guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. É interessante isso, porque certamente Salomão não está falando do coração físico que bombeia, mas está falando do centro, da casa de máquinas de um ser humano, uma pessoa. Então, talvez o centro mais nervoso, o centro mais nevrálgico, que faz essa ligação de alma e espírito. Tudo que eu tiver que guardar, guarde isso. E Paulo, ele fala que
o Deus de paz, né, nos guarde, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Porque é interessante essa colocação que os autores da palavra colocam para coração. E é isso que o Maier traz para nós nessa lição. Coração é o centro da vida. Então, se você guardar o seu coração, se você colocar os. Porque se você raciocinar comigo, coração tem a vontade, o centro das minhas determinações, do que eu quero fazer, dos meus propósitos. Então, se eu canalizar isso tudo para a palavra, para comunhão com o Senhor, certamente os reflexos disso para o futuro, para a frente, serão muito positivos. Coração é o centro da vida emocional. Olha aqui novamente o conceito de coração ligando com alma. Ao coração atribui-se todos os graus de gozo, né, de alegria, de prazer, de êxtase, até exultação. E aí vai, dor, descontentamento, até o ai lacerante, esmagador, né, o ódio, todos os graus de má vontade, de provocação, de ira, até uma cólera incontrolável. Vejam, tudo isso aqui, ó, ligado a sentimentos, a atitudes, se relaciona com o coração. E se formos pegar bem na questão teológica, a gente sabe que está falando da alma, dos desejos, do sentimento, e em alguns casos falando do espírito. Mas a própria Bíblia, e o próprio grego era assim, o próprio hebraico é assim. Existem muitas fábulas, por exemplo, hebraicas, ou hebreias, ou israelitas, ou fábulas judias, como queiram, que sempre tratam de coração, mas o coração como alma, como centro do ser humano. Então isso aí por isso que isso não gera confusão doutrinária, né, para nós. É uma coisa muito muito bem solidificada. Alma e coração, ó, novamente, o coração como centro da vida moral. Concentrado no coração pode haver o amor de Deus, mas pode haver também o orgulho blasfemo. O coração é a oficina, né? Casa de máquina, de tudo que é bom ou mal, nos pensamentos, nas palavras, nas ações. Então, aqui também, diversas outras citações, tá? Relacionando o coração com a alma, ou, em alguns casos, com o espírito. Aqui, ó, ele repete o texto que eu já havia citado de Provérbios 4:23. Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes, né? Algumas versões, as saídas para a vida. Agora, alma e sangue, aí eu volto a falar daquela questão de ter conhecimento das doutrinas bases, ou basilares, ou fundamentais, para não incorrer em erros lá na frente, né? Há uma confusão de alma e sangue. Nós temos aí a seita dos testemunhos de Jeová, que dizem que a alma é o sangue que corre na nossa veia. Por isso que eles proíbem a doação de sangue. Mas a gente sabe que a alma não é o sangue. Mas em alguns contextos, né? A própria Bíblia traz muitas vezes essa conotação, mas como eu já havia dito, o emprego conotativo de alma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, varia muito. Tá? Então aqui é importante que nós entendamos essa relação de alma e sangue para não acharmos que a alma é o sangue. Desculpa, irmão, deixa eu abrir aqui novamente. Peço perdão, alguém no lobby lá. Eu acho que a pessoa cai, né? Perdão, vamos voltar lá. Então, alma e sangue. Porque a vida, literalmente, a alma, peguei errado aqui, ó, marca texto, da carne está no sangue, ó, Levítico 17:11, aí muitos tiram isso, então a alma é o sangue. Não, não é. Está dizendo que a vida está no sangue, porque o sangue, ele se alimenta do próprio sangue. Não sei se vocês sabiam disso. O sangue busca, as fontes de alimento do sangue, ele busca nele mesmo. Tudo que entra na nossa circulação, na corrente sanguínea, ele se alimenta. E o sangue está se renovando. Então, por isso que o sangue tem essa conotação, esse sentido de vida. As escrituras, elas ensinam que tanto no nosso caso, o homem racional como o irracional, o sangue é a fonte e o depositário da vida física. Né? Muito interessante isso aqui. Pessoas que têm problema de circulação, por exemplo, enfrentam grandes dificuldades porque o sangue tem que se renovar. Né? Hoje existe um tratamento chamado imunoterapia que se usa, ou hemoterapia, que se usa o próprio sangue. Então, há essa vida no sangue, não estou dizendo que há o espírito no sangue, não, estou dizendo que há vida, existe algum fôlego de vida no nosso sangue. E ele é muito importante, mas ele não é a alma.
Vamos citar as palavras de Harvey, que o Meyer traz aí, um médico inglês, ele que descobriu a circulação do sangue, estudou, pesquisou. Ele é o primeiro órgão a viver e o último a morrer. É a sede principal da alma. Ele vive e nutre-se de si mesmo e por nenhuma outra parte do corpo. Então, o sangue, por exemplo, o sangue ele se renova, né? Ele se purifica. Por isso que uma pessoa que, semana passada, infelizmente, eu perdi um cunhado com 52 anos. Estava com problema grave nos rins. Se os rins estão com problemas e não filtram o meu sangue, porque o sangue, por isso que ele fala que ele se alimenta dele mesmo, ele precisa ser filtrado para continuar trazendo aquelas funções que ele traz para o corpo humano. Né? Então, se o sangue tiver algum problema, o resto tudo vai ter problema. E é o sangue que alimenta o quê? O cérebro. Então, se o sangue não alimentar o cérebro, eu vou ter problema, obviamente, na minha alma, nas minhas sensações, os sentimentos, minhas vontades, nos meus desejos. Né? Então, é uma questão muito interessante essa aí. Mas o sangue não é a alma. Usando o coração como uma bomba, por exemplo, e o sangue como meio de vida, a alma ela envia vitalidade e nutrição a todas as partes do corpo. O lugar que a criatura ocupa na escala da vida determina o valor do seu sangue. Aqui naquela escala que ele coloca lá atrás, de estar vivo ou de existir, de ter sentimentos, de ter intelecto. Tá? Então, primeiro vem o que? O sangue dos animais. Porém, de valor maior é o sangue do homem. Porque o homem tem a imagem de Deus, essa tripartição. Nós vamos ver alguma coisa mais à frente ainda sobre isso. Mas de estima especial é o sangue dos inocentes e dos mártires. Tem um peso maior. Porém, o mais precioso de todos é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, de valor infinito, que está unido com a divindade. Por quê? Pelo plano benigno de Deus, o sangue se tornou um meio de expiação, quando aspergido sobre o altar de Deus. Pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto ou porque é o sangue que fará expiação pela alma. Então, lá na lei de Moisés, na verdade, isso vem antes, né? Deus, quando quis encobrir a nudez de Adão, Deus fez uma pele, encobriu com pele de animal, né? Então, já havia o que? Sangue, havia um sinal de derramamento de sangue. Então, o sangue tem essa importância fabulosa aí nas escrituras. O corpo humano, então tá aqui, ó, o físico, né? A terceira parte dessa tripartição aí. Então, os seguintes nomes, biblicamente, se aplicam a corpo humano: casa ou tabernáculo, que era aquela tenda onde o povo no deserto construía para ocupar, para viver temporariamente, depois desmontava, seguia, então, casa ou tabernáculo. Invólucro, Daniel 7,15. O que é o invólucro? É a bainha. Não sei se vocês já viram a faca, né? A faca, quando você, aquele encaixe de uma faca, se chama bainha. Então, é como se a bainha fosse o nosso corpo, ali se encaixa a alma e o espírito, né? A morte, isso aqui é uma figura de linguagem, obviamente, é o desembainhar da espada, né? Você está tirando a espada da sua bainha, ou seja, eu estou tirando a alma e o espírito do corpo, tá? Aquele corpo com certeza vai parar, vai morrer. E também uma outra conotação que está em toda a Bíblia, Pedro fala muito disso, mas está em toda a palavra, o templo, né? E olha que interessante, porque o templo, nós vimos que o templo lá de Moisés tinha 3 divisões. E Deus descia para falar com o sumo sacerdote uma vez por ano. E falava onde? Onde estava a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, que é, fazendo analogia, o Espírito. Então Deus habita no nosso espírito, fala conosco pelo nosso espírito. E aquilo se reflete do centro para o exterior, para a alma, para o corpo. Então, mas é interessante porque a Bíblia também fala que Deus habita no corpo, né, no templo. Olha que coisa interessante, né? Fala da expressão corpórea. Então isso também é um mistério, né? Porque as pessoas, cada um tem as suas opiniões aí, mas as pessoas gostam de macular muito seus corpos, né? O ímpio, principalmente, com coisas... Existem religiões, mesmo dentro do catolicismo, né? Nas Filipinas, por exemplo, que eles se martirizam, né, para se aquilo trouxesse uma purificação. Então, nós precisamos tomar cuidado com o nosso corpo, porque ele também é
considerado templo, é um lugar consagrado, um lugar, ou seja, separado pela presença de Deus. É um lugar onde a onipresença de Deus é localizada. Então, Deus vem e habita no teu espírito, mas essa ocupação do espírito se reflete corporeamente. Muito interessante isso e muito bonito e muito pouco falado. Porque quando você passa a ter noção de que o Espírito de Deus corporeamente também ocupa o seu corpo, porque ele está lá no teu espírito, que é no teu core, né? Fazendo aquela analogia do coração, no centro da tua vida. Então isso se reflete em você passa a ter vida. Você passa a ter a vida, o zoe lá do grego, né, do Novo Testamento, a vida de Deus dentro de você. O corpo de Cristo foi um templo, João 2:21, porque Deus estava nele. Quando Deus entra em relação espiritual com uma pessoa, o corpo dessa pessoa torna-se templo do Espírito Santo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 6:19. Já os filósofos pagãos não valorizavam muito o corpo, tratavam com desprezo e almejavam muito que ele se desligasse o quanto antes da alma, né? Para que pudesse buscar novas, para que a alma pudesse se desvencilhar do corpo. Mas a palavra de Deus, ao contrário, né? Em toda parte trata o corpo como obra de Deus a ser apresentado a Deus, usado para a glória de Deus. Então é importante, né, que nós aprendamos a valorizar o nosso corpo, né, respeitando regras de uma boa moralidade, de uma boa exposição, né, tendo temor diante de Deus quando estamos circulando, convivendo em sociedade, usando o nosso corpo, porque não é o espírito que convive com os outros espíritos, né? É o nosso corpo que se relaciona com as demais pessoas ou com os demais corpos. Porque, por exemplo, contém em Levítico tantas leis governando a vida física dos israelitas, Deus tinha esse zelo, né? Esse cuidado para que houvesse diversas normas específicas de cuidados com o corpo. Mas na vinda de Cristo, então o corpo ele é terreno, ele pode sofrer enfermidade, ele vai envelhecer naturalmente, mas na vinda de Cristo, o mesmo poder que vivificou e vivifica a alma vai transformar o nosso corpo, né? Paulo fala em Romanos, 2 Coríntios 5:5, quando ele fala daquele caso de pecado grave da igreja, Romanos 8:11, ele fala também em 1 Coríntios 15, quando fala da ressurreição, que o corpo será transformado, fala lá em Tessalonicenses também, primeira carta aos Tessalonicenses 5, né? Então, na vinda de Cristo, esse mesmo poder que vivifica a alma e o espírito vai vivificar o nosso corpo, vai transformar o corpo em corpo incorruptível, um corpo celestial. Também é um mistério, não existe uma definição muito clara desse processo, como que isso se realiza, isso é pelo poder criador de Deus, mas é isso que nós cremos e é isso que irá acontecer, né? Ou na ressurreição ou na volta do Senhor Jesus. Espírito, alma e o corpo, a imagem de Deus no homem. Olha que interessante. Muitas vezes, irmãos, eu moro aqui em São Paulo e eu vejo esses moradores de rua, né? É uma coisa que dói muito no meu coração, até pela a impotência de poder fazer alguma coisa prática, de ir lá e tirar. Eu sei que tem ministérios que fazem isso. Hoje eu conheço um de Osasco que faz. Não é fácil, não é com todos, mas uma coisa que dói muito quando eu vejo pessoas assim, esses verdadeiros walking deads, né, circulando por São Paulo, ou pessoas que um homem que transformou o corpo todo para virar mulher, depois fica até difícil para reverter, ou vice-versa, né? O que mais me dói é quando eu lembro disso, porque essa tricotomia, ela foi proposital. Deus nos fez assim para refletir a sua imagem. Isso é muito importante nessa aula. Essa conceituação vai refletir em todas as teorias e todas as aulas futuras. Então, quando Deus criou o homem, foi colocado essa expressão, façamos o homem à nossa imagem, né? Mas Deus não é corpo físico. Não é corpo físico, mas Deus é um corpo moral. Deus, ele sente. Deus, ele ama. Deus pensa. Tudo aquilo que foi ensinado lá na aula da Trindade, as características de cada pessoa da Trindade, são características que também foram colocadas no ser humano. Claro que as nossas não são as indivisíveis, né? Nós não somos onipresentes, não somos onipotentes, mas muitas características que existem na divindade, nós temos. Então, nós somos semelhantes
não somos idênticos, somos semelhantes. Então, o Senhor falou isso, que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por que que assim nós fomos feitos, né? Para que Deus pudesse estabelecer o seu propósito eterno, para que a economia de Deus se realizasse por meio do homem. Então, o homem ele foi criado à semelhança de Deus, foi feito como Deus em caráter e em personalidade. E em todas as escrituras, o ideal e o alvo exposto diante de um homem é o de ser semelhantes ou semelhante a Deus, né? O texto de Efésios 5:1, Efésios 4:12 fala até que cheguemos à estatura de um varão aperfeiçoado, de um varão completo, porque esse é o alvo de Deus e esse deve ser o nosso alvo também. Ser como Deus significa ser como Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E é importante, mais uma coisa, né, que é importante conhecermos a doutrina do corpo ou do ser humano. Quando nós falamos que somos criaturas à imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que somos semideuses ou que temos poderes de Deus divinos. E aí existe até doutrinas, né, errôneas, né? Tinha um pregador de Porto Rico que se intitulava Cristo, né? Tem até vários textos dele no site do CCP. Ele tinha um ensinamento extremamente maligno, dizendo que nós poderíamos alcançar um grau como se fosse semideuses. Quer dizer, isso nos remete ao panteísmo, na verdade, né? Ou ao politeísmo, né? Nós estamos preparando um estudo bem compartimentado sobre o movimento do G12. E quando você estuda o G12 traz um pouco embutido esse conceito também. Não, você pode ser um Superman, um super crente, ou alguém que. E não é bem assim, né? O ser criado à imagem e semelhança de Deus era no sentido do caráter, das características, da personalidade, da razoabilidade, dos sentimentos, né? E assim aprove a Deus que nós fôssemos criados. E os elementos que provam essa imagem divina, ou que comprovam essas características, estão aí, ó, parentesco com Deus, né? Nós nos relacionamos com Deus, nós temos comunhão com Deus, no que pese toda dificuldade, no que pese toda a religiosidade que existe, a gente sabe que com a obra de Jesus na cruz, cada um individualmente é um sacerdote diante de Deus. Então, isso nos linka, né? Mesmo sendo humanos, nos linka à imagem divina em nós. Isso é para nos dar alegria, né? Isso é motivo de nos alegrar. Outra característica, o caráter moral do ser humano, né? Paulo fala literalmente que todo homem nasce bom. Nós temos sensos de juízo, né? Nós temos no próprio cérebro, nós temos determinadas gatilhos que trabalham com a nossa consciência, independente da fé da pessoa. Por quê? Porque há na genética humana bem definido a questão do caráter moral, a questão da razão, né? De entendermos, de raciocinarmos, de planejarmos, de criarmos também, obviamente, não o poder, o bara lá do hebraico, não é o poder criador da palavra, mas o homem consegue criar, o homem consegue construir coisas grandes, coisas tremendas, porque ele tem o poder da razão. A capacidade para a imortalidade. O homem que nasceu de novo, seja a sua alma, seja o seu espírito, não morre jamais. E aí, quando você estuda isso, você já vai enfrentar outra seita. Por exemplo, o Adventismo ensina que a alma do homem morre, acaba. Né? E não é assim que a Bíblia ensina. E quando você estuda claramente corpo, alma e espírito, você entende isso no estudo dessa tricotomia. Então, essa capacidade para a imortalidade, os animais não têm, as plantas não têm, nenhum outro ser na Terra tem, apenas o ser humano. E o domínio sobre a Terra foi uma ordem dada por Deus, o homem tem essa capacidade, embora ele use muito pouco, ou muitas vezes usa para maldade, mas ele tem essa capacidade de dominar a Terra, de se estabelecer como um senhor dentro da Terra, né? E às vezes a gente vê hoje a evolução da inteligência artificial, por exemplo, mas a própria inteligência artificial, um computador mesmo, que seja um supercomputador, se você for lá e puxar a energia elétrica que o alimenta, ele está desligado. Né? As próprias programações deles precisam ser feitas por homens. Né? Então,
esse domínio aí é uma capacidade que Deus nos colocou, que prova, né, essa imagem divina que foi carimbada em nós como criaturas de Deus. Muito bem, e aqui então a gente encerra a parte 2, quando falamos do homem, né, do ser humano, né? Na próxima aula vamos começar a doutrina do pecado, né? Vamos ter, se não me engano, são 5 aulas sobre a doutrina do pecado. E aí é importante entender bem a questão do ser humano, para que você possa entender depois por que o homem caiu, por que Deus tinha um propósito eterno com o ser humano, né? Por que Deus criou o homem para depois o homem cair. Então, tudo isso aí está nesse contexto da economia divina e nós vamos entender lá ao estudarmos a doutrina do pecado, tá bom? Eu vou então aqui interromper o PDF, deixa eu ver se tem mais algum aviso. Não, aqui acaba. Lembrando isso aqui, ó, comunidade do WhatsApp. O pastor João juntou todos os grupos, tem mais de 1000 pessoas lá. E o Telegram, se você não está em nenhum desses dois aqui, ou nenhum grupo de WhatsApp, nem no Telegram, você pode mandar um zap ele agora mesmo, ele está esperando. Ele te insere e você vai ter acesso aos PDFs todos, tá? Dessa série. Todos os PDFs foram colocados hoje lá, de todas as aulas. E também, quem não tem ainda o livro, tá? Se você não tem esse livro em PDF, você pode me pedir, eu te mando ele em PDF, que eu já tinha ele, tá? Não tem problema, você pode pôr lá no canal com o pastor João e ele passa os meus dados, ou pede para ele, tem também a cópia, pede que a gente disponibilize para você poder acompanhar e até usar futuramente aí em outras situações.